Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na aula de hoje faremos a correção de língua portuguesa, tá? Então, lá na unidade 3, vocês irão se organizar, né? Então, a prova vai começar a correção desde a página 139 até a página 145. Então, vocês podem se organizar, pegar o livro e acompanhar a correção. Depois da leitura do texto, Brasil, Recife a Salvador, vocês tinham lá na página 139 algumas questões relacionadas ao texto, tá? Então, na questão 2, qual é o público-alvo do texto? Então, a questão 1, a Pro vai fazer ali a interação online, né? Então, as questões no momento online, e vocês responderão para a professora. A Pro vai partir aqui da correção da questão 2, tá bom? Então, qual é o público-alvo do texto? Então, para quem que o texto é direcionado, né? Então, o texto, ele é direcionado a pessoas que gostam de viajar, pessoas que se interessam por viagens e aventuras em diferentes meios de transporte. Na questão 3, a viagem realizada por Argos Caruso Saturnino é narrada por ele mesmo. Retire do primeiro parágrafo 3 palavras que comprovem essa afirmação. Então, há diversos pronomes e verbos conjugados na primeira pessoa, né? Como me, senti, encontrei, vi. Então, essas palavrinhas, elas se referem à própria pessoa, né? Então, como se ele estivesse se colocando ali, ele mesmo falando, ok? Questão 4. No trecho que você leu, o viajante está relatando sua viagem toda ou só uma parte dela? Então, o narrador, ele relata apenas sobre a travessia entre as praias nordestinas de Recife a Salvador. Ok? Então, vocês podem realizar a correção no livro de vocês. Na página 140. Questão 5. No texto é possível identificar marcas de tempo? Se sim, quais? Então, sim, né? É possível identificar marcas de tempo quando o narrador diz que já estava em viagem há 3 anos e que pretendia chegar a Salvador em 24 de dezembro para o Natal. Então, marcas de tempo no texto são aquelas palavrinhas que indicam tempo, né? Então, ontem, hoje, amanhã, mais tarde, né? São palavrinhas que indicam tempo. No exercício 6, pinte no mapa a seguir os estados em cujo litoral Argos pedalou. Então, aqui no mapa, a parte azul são os estados ali cujo o Argos, né, que é o narrador ali da história, ele pedalou, tá bom? Então, podem fazer aí a correção no livro de vocês. Na página 141, na questão 7, ao ler o texto, descreva as impressões do escritor sobre o Nordeste brasileiro considerando. Então, lá na letra A, então, a partir do que ele observou, né, na viagem dele lá, na região Nordeste. Então, a comida. Então, o que ele percebeu da comida? Então, ele descreve os pratos típicos como delícias, né? E diz matar a saudade do prato feito. Na letra B, a hospitalidade das pessoas. Então, ele foi bem recebido, né? Então, em todo lugar que ele chegou, ele foi bem recebido. Teve vários convites de hospedagem, né? Isso é o que ele narra na história. E dormiu em todo tipo de lugar. Então, as impressões que ele teve, né, da hospitalidade das pessoas é que as pessoas são muito bem acolhedoras, né? Convidam para dormir.
e ele dormiu em todo tipo de lugar. Na letra C, as condições de transporte. Então, como que as pessoas ali utilizavam os transportes, né? Então, ele percorreu rios, com ou sem balsa, né? Famílias utilizando jegues e também o pau de arara, que é aquele caminhão que transporta pessoas sentadas, né, na carroceria. Na letra D, essa é a impressão, pessoal, o que ele teve ali a televisão, tá? Então, isso na concepção do narrador da história, né? Do Argos Caruso, tá bom? Então, ele viu televisões por toda parte, ponderando que, para muitos, as redes de televisão são a única fonte cultural acessível. Isso no que é temerário do ponto de vista da formação crítica do indivíduo. Então, isso aqui, pessoal, não quer dizer que lá no Nordeste, né, no nosso Nordeste brasileiro, existe apenas a televisão como fonte cultural. Não é isso, né? Então, aqui a Pro está deixando bem claro que é no ponto de vista crítica do narrador da história, tá bom? Do Argos Caruso Saturnino, tá bom? Então, é óbvio que o Nordeste, nosso Nordeste brasileiro, tem muito mais fontes culturais, né? Dança, comida, vestimentas, histórias, né? Patrimônio cultural, ok? 8. Assinale a alternativa que apresente o significado da expressão papo vem, papo vai. Então, quando eu digo papo vem, papo vai, isso significa que são diálogos estabelecidos de forma dinâmica em uma conversa. Na página 142, no exercício 9, releia a frase a seguir para responder as questões. Da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose de praias. Então, na letra A, assinale V de verdadeiro ou F de falso para cada alternativa sobre o uso das aspas na frase apresentada. Então, primeiro, as aspas são usadas nesse caso para indicar o sentido literal da palavra. Então, falso. As aspas são usadas nesse caso para indicar o sentido não literal da palavra, tá? Verdadeiro. As aspas são usadas nesse caso porque se trata de um diálogo existente no texto. Então, as aspas aqui, ela não está indicando um diálogo, ela está indicando uma palavra, tá? Então, falso, não indica um diálogo. As aspas são usadas nesse caso para indicar que a palavra pode possuir dois sentidos ao mesmo tempo. Então, verdadeiro. E as aspas são usadas nesse caso para indicar que a palavra é um pensamento do narrador do texto. Falso. Página 142, letra B. Qual é o sentido da palavra overdose no texto? Assinale a alternativa correta. Então, quando o autor diz overdose de praias, ele quer dizer que houve excesso de praias percorridas ao longo do caminho. Página 143, exercício 10. Releia a frase a seguir e responda às questões. Várias vezes me senti um extraterrestre com a bicicleta na areia. Letra A. No contexto do texto, o que o narrador quis dizer com a palavra extraterrestre? Então, no contexto ali do texto, ele quis dizer que é algo fora do lugar, diferente, né? Que chama a atenção. Letra B. Reescreva a frase substituindo a palavra destacada por um sinônimo, adequando-a se necessário. Então, eu poderia substituir, né, extraterrestre por esses dois sinônimos aqui, ó, estranho e diferente. Na página 144, tá pedindo para vocês realizarem uma pesquisa, né? Então, a proposta no livro é em grupo, mas como não é possível fazer grupos nesse momento, então a pesquisa será realizada individualmente, né? Então, vocês, na página 144, né, vocês poderiam ali realizar uma pesquisa com a ajuda do Mapa Mundi, ou com o Globo Terrestre, ou um meio mais prático e fácil, né, por meio da internet. Então, vocês iriam ali pesquisar
na verdade vocês irão pesquisar um lugar, né, que vocês desejariam aí viajar. Vocês vão definir o lugar, então aqui vocês irão colocar o nome do lugar, tá? O continente a qual esse lugar pertence, país, cidade, população, o tamanho. Na página 145 continua o registro das informações. A língua oficial, né? Então, qual é a língua oficial desse lugar que vocês escolheram? A moeda, a bandeira, paisagens, né? Qual tipo de paisagem? Se é paisagem de inverno, paisagem, né, de verão, se tem árvores, se tem montanhas, se tem praia. A culinária, né? Então, as comidas típicas, cultura, hábitos, lugares para visitar, pontos turísticos e dicas de transporte. Okay? Então, tudo isso vocês irão fazer uma pesquisa e anotar, ok? A correção, ela segue até a 145 e eu desejo a vocês ótimos estudos e até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau.